E é necessário saber o motivo do corte da árvore. Então, por exemplo, assim, corte de árvore em área pública. Todo munícipe tem direito a requerer o corte da árvore. Agora, o laudo técnico é que vai dizer se vai cortar ou não. Quem dá o laudo técnico? O engenheiro agrônomo da secretaria. Ele vai até o local e faz um laudo na árvore. O que acontece? Quais são as hipóteses de corte de árvore? São 3 hipóteses. Uma em frente de garagem de casa. O que acontecia? Antigamente você arborizava a avenida e depois vinha a construção da casa. Você arborizava a rua e depois vinha a construção. Então, por algum motivo, a casa teria a garagem bem onde que está a árvore. O outro motivo seria por a árvore estar velha, doente, causando algum tipo de risco de queda. E o outro motivo seria ela estar causando um dano ao patrimônio público ou patrimônio privado, que é quando as raízes crescem, começa a entrar por debaixo da terra e causar rachaduras, trincas, abalos nas residências ou imóveis. Então, são esses 3 únicos tipos de situações em que você pede um corte e o engenheiro faz o laudo e acaba cortando a árvore. Eu comprei um terreno e tem uma árvore na onde no meu projeto tem uma árvore no meio. Esse laudo vai privilegiar o corte dessa árvore para que eu possa construir uma casa no lugar que está essa árvore? Não? Vai sim. Você tem várias espécies de árvores aqui no município. E existem espécies exóticas e espécies nativas. Se naquele empreendimento que você vai fazer, naquele seu terreno, tem uma árvore nativa, você vai pedir o corte dessa árvore, o engenheiro vai fazer um laudo e ele vai te dar um pagamento de TAC. Olha, eu vou te cortar essa árvore aqui, que é nativa, mas você vai me pagar um TAC de 25 novas árvores em um determinado lugar. É uma então, compensação. uma compensação. Então, assim, você não sai à torta e à direita cortando árvore por aí. Quando vem um empreendimento aqui para a cidade, que ele vai fazer um loteamento, é feito um laudo em cima do corte de árvores isoladas, calcula-se a quantidade de árvores nativas que vão ser cortadas e faz o pagamento do termo de ajuste de conduta, que para cada árvore nativa que é cortada, é cobrado 25 novas árvores. Beleza. Mas, tira uma dúvida minha, você aprendeu tudo isso em 60 dias? Aprendi na vivência. Rápido? Não, rápido. E tem que aprender muito mais. Estou aberto a aprender e aberto a ser questionado e a ser informado. E as pessoas que tiverem maior conhecimento e quiser me ensinar, eu quero aprender. Então, estou lá, estou à disposição. Até isso? Porque todas as pessoas que trabalham com ele têm mais conhecimento na área do que ele. Então, até para ele escolher essas pessoas, ele está se mostrando ser uma pessoa muito humilde, porque é difícil você chefiar um grupo e saber que naquele grupo as pessoas têm mais conhecimento do que você mesmo. Então, é uma situação que... Principalmente na prática. Tá? Né? Por exemplo, assim, a respeito de árvores. Lá na minha secretaria, os 3 componentes da equipe de poda e corte, eles têm total conhecimento de árvore. Então, eles sabem o jeito de cortar, sabem o jeito de fazer a árvore cair. Então, eu saio com eles, eu vou para a rua. Esses são funcionários públicos efetivos. Eu corto a árvore com eles, eu carrego o caminhão com galho, eu subo em cima da árvore, pego a motosserra, ligo, corto. Por quê? Porque eu estou buscando aprendizado. Então, eu estou sendo um secretário momentâneo, colocando em prática a minha gestão financeira e gestão de pessoas, mas buscando aprender com todo mundo. E lá todo mundo é igual. Sabe, da mesma forma que eu trato o engenheiro ambiental, que é vasto de conhecimento técnico, eu trato o cortador de árvore, que é vasto em conhecimento prático. E por falar em cortador de árvore, o senhor já comentou vou falar você porque a nossa idade não é tão diferenciada, se me permite, claro, né? É que o corte de árvore tem essas regras. E em relação à poda, o município pode pedir poda para quais locais, né? E qual é o tipo de poda realizada? Porque há muita confusão. Algumas podas devem ser realizadas pela CPFL, outras pelo município. E aqueles moradores que podam a árvore de uma maneira que só fica o caule?
Como funciona essa fiscalização? Não é questão de fiscalização, é interpretação da poda. Tá? Então, por exemplo, assim, CPFL, ela poda fio de alta tensão. Então, quando você passar numa situação que você vê a árvore encostando o galho no fio de alta tensão, a CPFL é acionada e ela tem a equipe especializada que vai fazer a poda dos galhos que estão na fiação elétrica. Depois dessa poda feita, a nossa equipe de poda vai fazer a poda do restante da árvore. Quando você vê aquela situação só do galho, chama-se poda drástica. Por que poda drástica? É uma poda que fica feia a árvore, mas só que é um jeito de fazer ela crescer ordenadamente. Então, ela vai crescer de novo e o pessoal vai fazendo a poda que deixa ela ornamentada. Para ela não invadir locais... Você dá uma direção para a árvore. Certo. Quando você faz uma poda drástica, ela vai brotar de novo e você consegue modelar a árvore. Acontece muito com espécies do gênero de pingo de ouro, que você vai formando aquela copinha bonitinha, deixando a árvore redondinha. Se você deixar ela desgalhar, deixar ela crescer os galhos sem dar uma orientação para ele, ela fica feia. Aí, se você faz a poda drástica, na hora que ela começar a crescer de novo, você já consegue dar um contorno na árvore, deixar ela bonitinha. E, inclusive, essa árvore que você citou, eu não sei se aqui eu vou citar, está na mesma situação. Por um tempo, plantou-se muita árvore, acho que o nome da espécie é ficus, que é aquela que a raiz entra no esgoto, no encanamento do esgoto e vai estourando tudo que vê pela frente, porque por fora você poderia deixá-la ela bonitinha. E essa árvore diz que causa grandes problemas nas tubulações e nas redes de esgotos domésticas. No ano passado, eu recebi a informação que se o morador achasse que a árvore estivesse estragando ali o cano, ele poderia pedir que a prefeitura cortava de vez. Isso é real? Então, essa espécie de ficus, além de ela crescer muito, ela invade fiação, ela tem essa característica mesmo da raiz se aprofundar e ir para os lados também. Não muito aprofundar, mas sim lateral. Procura esgoto, né? Diz que procura. Dá muito problema com calçada e com muros de residências, assim, por essa espécie de árvore. Mas, a partir do momento que ela está causando dano ao patrimônio público e privado, ela pode ser cortada, sim. Tá? E existem também, é interessante citar, talvez seja a função da secretaria, imagino que seja, essa orientação de que tipo de espécie de árvores que as pessoas devem plantar, porque a gente percebe que nas cidades e nas calçadas tem as espécies mais adequadas, mas também percebe outras pessoas que plantam espécies que não tem nada a ver com nada e de repente forma aquela árvore gigantesca que levanta até a calçada e não tem nem como cortar. Isso é uma atribuição da secretaria também, dar essa orientação ao munícipe. Então, agora olha para você ver, esse tipo de conhecimento, esse tipo de ação acontece mesmo, de pessoas plantarem a árvore do gosto deles. Agora, dentro do planejamento da nossa secretaria, agora, versão 2013 para frente, a gente está com essa ideia de estar passando para o munícipe somente espécies que não dê problema futuramente. Porque você pode plantar uma árvore bonita na sua casa, mas com o passar do tempo, aí, 5, 6, 7 a 10 anos, você está gerando um problema para você. Com a raiz invadindo o seu muro, ou estourando a calçada, ela crescendo vizinho, demais, né? Ou é uma árvore que cai muita folha, e depois você vai ter problema com folha. Então, até essa instrução, a gente vai procurar dar sim. Certo. Wellington. Luciana Lopes, vamos ler aí um pouquinho do pessoal que ligou e depois vamos conversar mais com o Mineiro, que eu quero saber do Mineiro sobre o Parque do Matão, um dos patrimônios aqui da nossa cidade, um dos lugares também. Acho que para a nova geração é mais ou menos o que é o bondinho para a geração mais eu ia falar mais antiga, não, né? Para a geração aí da década de 40, 50, o Parque do Matão, muitos jovens vivenciaram ali muitas atividades, cursos, passeios, enfim. Então, depois que a Luciana Lopes lê aí a primeira parte do pessoal que está ligando, você que está ligando, vamos saber do Parque do Matão, em que pé está. Vamos lá. E continue ligando, né?
3247-1010. Muita gente ligou. A Vilma Jimenez Walter, do Vossoroca, nos acompanha. A Preta, do Parque São João, manda abraço a mim, ao Wellington e ao Mineiro. Claudino Piatti, do Parque São João, também manda abraço a nós. Reginaldo Oliveira Lima, do Mirante dos OVNIs, nos acompanha. Nelson Walter, do Vossoroca. Aparecida Mateus. A Nica, da Vila Garcia, eu a conheço. Ela disse que o programa está 10. Legal. Evandro Jimenez Walter, do Vossoroca. Família Walter, sempre nos acompanhando, obrigada. Daniela Aparecida Batista, da Vila Domingues. Elcio Ribeiro Lima, do Jardim Clarice. Eunice Pires, do Jardim Araújo. A Lucélia Ferrari, opa, ela que é a presidente da GEV. Essa aí também viveu do muito Parque meio Bela ambiente, Vista. Né? Essa é ambientalista, ferrenha. Manda abraço a mim, ao Wellington e ao Mineiro. Aliás, como é seu relacionamento com a GEV? A GEV também, apesar dela estar relacionada à fiscalização da Águas de Votorantim, mas não deixa de ser um trabalho ambiental, não é? Sim, no entanto, a Lucélia é uma pessoa muito solícita, né? Por ela já ter trabalhado já na Secretaria do Meio Ambiente, ela é uma pessoa que sempre dá dica para a gente também. E dentro daquilo que eu te falei de ser ouvidos e de querer sempre aprender com as pessoas, ela é uma pessoa que tem muito a ensinar para a gente. E eu não dispenso, não. Até hoje mesmo eu liguei para ela, conversei com ela, expus uma situação que a gente tem de planejamento da Semana da Água, e ela me deu umas orientações, se comprometeu de ajudar. Então, é uma pessoa muito, muito boa para a gente. Que bom. O Gilson Fábio Baldo, da Barra Funda, manda abraço a todos nós. A Diva Gomes, do Dominguinhos. O João Levi, da Vila Simone. Aonde é Vila Simone? Jardim Simone. Do lado do Bandeirantes. Eu já perguntei várias vezes. A gente sempre se confunde. A Valéria Soares Leite, do Jataí. A Lauren Ferraz Lima, do Vossoroca, chegando mais recados aqui pra gente. Vou agradecer, Isabel tá inclusive. Hoje aqui trabalhando. Isso, Wellington. Eu ia justamente agradecer a Andréia, que está recepcionando os telefonemas, e a dona Isabel, que está encaminhando aqui para o estúdio. Bacana. Depois o Rony vai pôr uma câmera ali na recepção só para mostrar as mulheres trabalhadoras lá de fora. O João Elias Ross, do Jardim Clarice, nos acompanha. Glenda Vieira Martins, do Jardim São Lucas. Abraço ao Mineiro, ao prefeito, a Fabiola, ao Wellington e a mim. Obrigada, Glenda. Quem é? A Glenda? É. Olha só, fã aí do pessoal, né? João Batista Camargo, da Vila Carvalho de Sorocaba, nos acompanha. Obrigada aí pela audiência. Estamos também na internet, www.tvvotorantim.com.br. Hoje, sexta-feira, 1º de março, estamos ao vivo. Se você está nos assistindo no domingo, esse programa é reprisado, porém também está em tempo real pela internet. Olá, você está Andréia. vendo imagens aí da Andréia, nossa recepcionista, que está atendendo aí os seus telefonemas. Ligue 3247-1010, seja atendido pela Andréia, deixe o seu recado ou o seu questionamento e ainda por cima concorra a vários prêmios das empresas parceiras do Debate dos Fatos. Luciana, o Tomás Martins, né? Aliás, um abraço para o Tomás Martins. Nessa última semana, ele recebeu um telefonema de Palmas, no Tocantins, acompanhando aí o programa do Tomás Martins. Só. Então, é coisa assim que a gente fica muito contente da nossa cidade, né? Não é a TV Votorantim, é a cidade de Votorantim, a gente poder dar essa oportunidade para a gente ir até outros cantos desse país, né? E mostrar para outras comunidades, para outras cidades, que nós existimos, que nós somos uma sociedade organizada, né? E temos uma televisão própria da nossa cidade, coisa de que muito poucas cidades podem se orgulhar disso. Então, um abraço para o Tomás, e era essa a minha alegria também. Que bom, né? Gostoso. Parabéns à TV Votorantim, que consegue esse alcance, né? A Adelaide Furquim, do São Lucas, ela diz: tem uma árvore na calçada da minha casa, muito grande. Quero saber como faço para podá-la. Qual é a instrução? Olha, para o município, tem duas situações. No saguão principal da prefeitura, tem um guichê SAC, né? SIC. SIC.
ele pode chegar no SIC e fazer uma solicitação. Então, lá ele vai colocar o nome, o endereço, o telefone e a solicitação dele. E o SIC envia para a minha secretaria. Mesmo sendo na calçada da casa dela? Mesmo sendo na calçada da casa dela. Olha, calçada é considerada área pública. Certo. Tá? Então, ela pode fazer o pedido que não tem custo. E existe 2 meios que eu te falei, esse via SIC e um via protocolo. Ela pode ficar no setor de protocolo também, com os documentos dela, SIC, RG, um comprovante de endereço e fazer a solicitação também, via protocolo. Dependendo da situação, o engenheiro vai lá, faz um laudo da árvore e faz uma poda de limpeza. Se for uma árvore que for muito alta, muito grande, e que tiver algum outro tipo de dificuldade, ou ele pode, de repente, se ele já tiver uma outra situação de estar danificando o imóvel, ele pode solicitar o corte também. Ou então ele fazer uma poda drástica, essa que eu te falei, que você corta a árvore e deixa ela brotar de novo para crescer, dando forma na árvore. Mas os 2 métodos para ela fazer a solicitação, ou é via SIC ou via protocolo, em área pública, sem custo nenhum para o munícipe. E qual é o aparato técnico atual da Secretaria de Meio Ambiente em se tratando daquele maquinário que pelo menos a informação que eu tinha, que é o mesmo caminhão que se usava para trocar as lâmpadas de semáforo é o que usava para cortar árvores muito altas. E daí esse caminhão, ele ficava na Secretaria de Serviços Públicos, era emprestado para a Secretaria de Meio Ambiente, de vez em quando, então acabava gerando uma lista extensa aí no aguardo para cortar essas árvores grandes. Como que está hoje isso? Olha para você ver, lá o caminhão, ele pertence à Secretaria do Meio Ambiente, é o caminhão de corte e poda, é um caminhão Munk. E, por motivo de a gente só ter esse caminhão, ele hoje é emprestado um dia por semana para a SESEC, para manutenção de semáforos, e um dia por semana para obras para elétrica. Então, a situação que a gente se encontra hoje é essa. A gente tem 3 dias úteis para trabalhar com caminhão. Mas, daí, dentro dos processos que a gente tem lá, de pedido de poda e corte, a gente trabalha com a Kombi nos dias que o caminhão não está com a gente. Aí, com a Kombi, a gente vai e faz poda pequena, corte pequeno, e não deixa o serviço parado. Esse ano a gente está fazendo dessa forma, não deixa o serviço parado. E quando o caminhão volta para a gente passa fazendo os serviços que dependem do caminhão. Explicado, então. Então, não tem mais desculpa, né? Não vou cortar porque não tem caminhão. Essa desculpa a desculpa que se dava antigamente, normalmente era o seguinte, quando a gente chegou lá, o caminhão estava com o cesto do Munk quebrado, interditado pela CIPA, e com o pistão de elevação quebrado. Sim. Então, não funcionava mesmo. Né? E por motivos de virada de ano, de virada de programação de licitação de compra, essas coisas, a gente não teve como fazer a manutenção do pistão. Mas depois de arrumar o caminhão, depois que consertou o pistão e que colocou o cesto novo, aí ele está trabalhando a todo vapor, embora ainda esteja em situação precária, mas está trabalhando a todo vapor. Ele ficava levantando sozinho, né? Uma vez em frente de casa, ele derrubou um poste. Ele estava agachado, de repente subiu sozinho, a hora que foi passar o caminhão, levou o fio junto, caiu o poste. Não, eu não tenho conhecimento dessa situação, mas ele estava quebrado mesmo. Muitas vezes o munícipe não era atendido por falta do equipamento mesmo. Não por falta de vontade de trabalhar, não, é por falta do equipamento. E como árvore, é uma questão que, por exemplo, se eu pegar para fazer o corte em uma árvore grande, praticamente vai a parte da manhã inteira só naquela árvore. Então, muitas vezes a pessoa fala, viu, mas o pessoal não trabalha? Não, é porque depende de caso. Se eu pegar 5 árvores pequenas para cortar, eu corto na parte da manhã. Se eu pegar uma grande, que é complicada, às vezes vai o dia inteiro para fazer só aquele trabalho. Mas o pessoal lá está com bastante empenho para trabalhar e a gente está colocando a casa em ordem. Bacana. A Jane, bom, essa ainda não falei. Jane Hoppe, da Vila Nova. Quero saber se é cobrado para fazer o laudo técnico e o corte de árvore. Em área pública, não. Em área particular, tem as custas de protocolo para fazer. Né? Então,
Quando você vai fazer um corte de árvore ou poda de árvore em área particular, solicitando do serviço público, aí existe as taxas de protocolo para fazer esse tipo de serviço. A prefeitura faz esse serviço? Faz cobrando. Certo. Mas a partir do momento que esteja na calçada, numa área pública ao lado da casa, em qualquer parte que for área pública, não tem custo nenhum. E da área privada você não sabe o valor? Vai do caso do laudo do engenheiro. Eu sei que, por exemplo, a visita do engenheiro, o protocolo é R$ 49,90. Tá? Só a visita? A visita. Aí vai depender do tamanho da árvore, o quanto vai gastar de viagem do caminhão. Mas a visita, esse valor já cobre o laudo? O laudo. O laudo não o corte, não a execução do corte. O laudo é quase R$ 50. Daí Isso. no laudo indica o valor do corte. Do corte. Mas certo. A partir do momento que ele deu o laudo para o corte, se a pessoa quiser contratar uma empresa ou um terceirizado para fazer o corte, ou uma pessoa autônoma para fazer o corte, com a responsabilidade do proprietário, ele pode fazer, porque ele está adquirindo a autorização para fazer o corte da árvore. Certo, correto. Desirê Cáceres Maganhato, da Campos Sales, sempre nos acompanha. Ariane e Isabel Aires Oliveiras, do Dominguinhos, manda abraço ao Wellington, a mim e ao Mineiro. Luiz Carlos Emílio, da Vila Nova, sempre conosco aqui. O Derek Cáceres Maganhato, também da Campos Sales. Marli Balbo Camargo, do Santos Dumont. Ivania Murim, da Barra Funda, abraço ao Mineiro, ao Wellington e a mim. Fernando de Lima, do Parque Bela Vista. Maria Lúcia de Lima, do Vossoroca. Alcileia Vieira, da Vila Nova, abraço a todos nós, ao Mineiro. Ricardão, do Vossoroca, o Wellington, faz um apelo ao prefeito para fazer uma réplica do bonde. Poxa vida. Olha, eu preferia o bonde de verdade, não a réplica, mas a réplica seria também uma interessante medida, né? É verdade. Eu queria mandar um abraço para o Ricardão, né? Mas que apelido, Ricardão, né? Mas, Ricardão, um abraço para você. Ele ganhou semana passada um pote de sorvete e ele ligou para que a gente colocasse novamente no sorteio, porque ele entendeu que outras pessoas devam ganhar mais do que ele. Então, obrigado pelo presente, né? E parabéns pelo seu gesto também, muito legal. O Luiz Golfeto, ele que é arquiteto, ele diz: boa noite, queria parabenizar o secretário do Meio Ambiente. Para 60 dias está se saindo muito bem. Tenho uma empresa ambiental e queria saber se vai ser feita uma revisão das árvores que foram plantadas erradas em toda a estrada sentido Centro Piedade. Foram equivocadamente plantadas erradas, não só ali, mas em muitas áreas da cidade. Poderia fazer... Aí ele sugere o debate dos fatos para que a gente fizesse um programa junto à população, ensinando a plantar árvores nas calçadas, pois ele tem uma cartilha e estudos e quase ninguém tem noção de como deve haver um planejamento para isso. É para ele deixar o contato para que ele venha aqui nos ajudar nisso. Esclarecer, né? Então, e essas árvores que foram plantadas? É os ipês que ele se refere, será? Provavelmente, né? São os ipês. Os ipês. Os ipês Mas é amarelos. o fato de ser ipês ou é o fato da onde ela está plantada? Olha, Wellington, eu penso assim, o município de Votorantim instituiu a árvore ipê amarelo como árvore símbolo do município. Ela é uma árvore nativa. A partir do momento que você institui a árvore símbolo do município, e por ela ser nativa, você vai ter problema futuro com ela, porque você não vai poder cortá-la. Vai ter situações que você vai ter que ter mais cuidado com ela. E são árvores que crescem muito. O conhecimento que eu tenho é que vão ser árvores grandes. Então, ao longo do tempo, 10, 15 anos, pode vir a gerar problemas. Talvez essa seja a forma que ele quis expressar de ter usado ou espécie errada ou plantar de forma errada, de repente uma próxima da outra, as distâncias. Mas é uma situação que eu cheguei na secretaria e já estavam lá as árvores, né? Então é uma coisa que a gente vai fazer acompanhamentos agora dessas árvores que estão lá, mas são os ipês amarelos e árvore símbolo do município. Muito bem. Tomás Martins já tinha nos ligado, brando abraço a todos nós, é o Mineiro. Mariane Isabel Oliveira, do Dominguinhos, nos acompanha. O Cláudio do Terraço. Parabéns ao Mineiro pelo trabalho e também ao Wellington e toda a equipe da Gazeta
pelo jornal, que é um presente para toda a cidade. Obrigada aí, Cláudia. Um abraço para o Cláudio, uma pessoa muito querida mesmo, uma pessoa que tem todo um jeito diferenciado, né? Falar que o Cláudio é um político dessas características tradicionais é não entender o que é uma pessoa que é um político, né? Porque ele é aquela pessoa que passa assim, uma tranquilidade, uma paz e uma confiança muito grande na gente. Então, um abraço para você, Cláudio, e obrigado aí de estar nos acompanhando. Aliás, ele é do mesmo segmento de trabalho seu, não é? Do mesmo segmento. São concorrentes? Não concorrentes, mesmo segmento. Concorrente é quando você concorre direto com o mesmo cliente. Ele tem a clientela dele, eu tenho a minha, a gente se compartilha das Falta uma coisa aqui, ele pega com você, falta lá. Uma ajuda, uma autoajuda, a gente compartilha da tecnologia nova que está chegando, e ele com o mercado dele e eu com o meu mercado. E você continua com a empresa? Continuo. Seu irmão, o Luiz, que toca também. Lá. Eu trabalho na Lume das 7 da manhã às 8 da manhã, vou almoçar na Lume e volto às 5, 5 e meia da tarde, ou 6, e fico até 8 da noite lá. 7, 8 da noite. E o Cláudio teve a mesma situação minha também. Né? Ele, secretário da habitação, também entende de camiseta, adesivo, banner, placa, e hoje está lá fazendo um bom trabalho. E sofreu o mesmo tipo de comentário que você sofreu quando foi convidado. Né? Aliás, o Cláudio é uma das pessoas que está na sua lista aí, né, Luciana? Para estar aqui no debate dos fatos. Então, sobre esses comentários, no início do programa, que agora que eu abri, o Marcelo Bancaleiro, ele deixou vários comentários aqui, muitos já foram esclarecidos no decorrer do programa. Vocês querem que eu leia, embora já tenha sido respondido? Vamos primeiro para o Parque do Matão e depois a gente... Tá, eu vou terminar de ler então as pessoas que ligaram. Tá. O Mané da Sucata, ele diz, o mineiro está no lugar certo, ele é uma boa pessoa. Abraço ao Wellington e a mim é o mineiro. Tá aí. Kelvin Gustavo Bueno, do Jardim Bandeirantes, nos acompanha. Marcelo Rodrigues, do Jardim Icatu. O Jura, da Vila Nova, manda abraço a todos. A Lindina Alva, do Jardim Paulista, também manda abraço. Gislaine Mota, do Parque Bela Vista, manda abraço. Ângela Maria Bueno Freitas, da Vila Guilherme. O pessoal aí que não perde um programa. Marisa Pompeu, do Vossoroca. Mineiro, preciso que venha fazer poda de árvore no espaço jovem do Vossoroca. É um local público. Anota aí, então, né, para que você... Olha, esse aí já está programado. Já está. Ele já está programado. Provavelmente ele vai estar sendo realizado na segunda ou terça-feira. Já é uma cobrança do Marcelo da Cultura. O próprio Silvano já encaminhou também um pedido. Só não foi por demanda mesmo. A gente está com a demanda muito alta. Mas ele já está em programação para a semana que vem. E como é seu relacionamento com os demais secretários? Porque vocês chegaram, muitos deles não eram do grupo político, né? E vocês tiveram que se integrar num tempo muito pequeno. Alguns, uma semana antes da posse, que tomaram conhecimento que seriam secretários. Essa integração, ela ainda está ocorrendo ou já conseguiu suprir essa fase? Vocês já estão de mão dadas, abraçados aí na causa? Olha, eu tenho um bom relacionamento com todos, né? Porque dentro da parte de gestão, uma delas é você se relacionar bem com seus parceiros de trabalho. Então, eu tenho uma abertura muito grande com todos eles e o que pedem para mim eu procuro fazer e o que eu peço eles também procuram fazer na maior rapidez. Eu, lá dentro da secretaria, eu montei um programa de resposta rápida, sabe? Então, dentro da resposta rápida, você já está em comunhão com aquilo que a pessoa está pedindo. E entre os secretários está havendo muito isso. A gente tem um programa de resposta rápida. Muitas vezes, a gente, no caso de corte, poda de árvore, aquilo vai voltar de novo no uso do caminhão, na mão de obra que está ainda deficitária, mas dentro de meses, no máximo, já está tudo equalizado, então isso vai andar sozinho. Vai andar sozinho, a gente não vai ter preocupação mais com corte e poda de árvore. Excelente. Débora Pompeu, do Vossoroca, manda abraço ao Wellington, ao Mineiro. João Batista Freitas, da Vila Guilherme. Danilo Alan Laureano, do Rio Acima, manda abraço a todos. A Helena Maria Barbosa, do Jardim São Lucas. Assisto toda sexta-feira, não perca o debate dos fatos. É isso aí, não perca. Márcio Sena, do Itapeva, abraço. Edneia, Gabriel e Felipe. Tá mandado abraço aí.
Xavier, da Vila Garcia, manda abraço a todos. Angélica Bueno Freitas, da Vila Guilherme. Geraldo Pontes, do Rio Acima. Beatriz Inês, do Jardim Serrano. Dirceu Rodrigues, do Jardim Botucatu, lá de Sorocaba. Nosso novo telespectador aí desta temporada 2013 é assíduo. Telespectador não, internauta, né? Que ele, pelo jeito, assiste pela internet. Maria Salles Bueno, da Vila Guilherme, Jéssica Vitalino, do Jardim Bandeirantes, Benedita Jesus, do Vossoroca, Ricardo Manuel, da Vila Dominguinhos. E agora começam aquelas perguntas. Vamos lá. A Ana Portuguesa, do Dominguinhos. Bom, no caso dela, eu acredito que esse não é de competência da Secretaria de Meio Ambiente, mas a gente pode encaminhar para o setor de comunicação da Prefeitura, que trará uma resposta, né? Ela diz: o bueiro entupido causa mau cheiro, a tampa está meio aberta e uma senhora caiu. Já foi pedido na Prefeitura e não houve resposta. Tenho medo da dengue, pois tem água parada. Então, vamos contatar aí a Prefeitura para saber, e eu gostaria que a Ana Portuguesa, nós temos o seu contato, mas se você puder ligar novamente e dizer aonde fica esse bueiro, né? Essa parte de bueiros, na CESP, no setor de galerias, o pessoal tem feito bastante limpeza de bueiro. Aqui. CESP Galerias. Mas a gente gostaria de saber qual é no Dominguinhos, mas qual é a rua, né, que ela está falando. O João Emílio, do Parque Bela Vista. O que o senhor acha do terreno que querem liberar para fazer a fábrica no Jardim Tatiana? No caso, as doações dos terrenos que estão previstas para os projetos serem votados na próxima segunda-feira pelos vereadores. E a questão já ambiental? Que o senhor faz parte do meio ambiente. Você está acompanhando esse caso? Estou acompanhando. Você quer uma resposta pessoal ou uma resposta técnica? Pessoal. Pessoal, sou contra. Eu sou contra. A doação. Contra e tecnicamente? A doação. Tecnicamente também. Porque o que acontece? Lá é uma área de reserva legal. Tá? E lá existem 2 pontos de APP, a área de preservação permanente, onde que passam 2 córregos. Né? Então, dentro do projeto, não tenho conhecimento total do projeto que foi feito. Mas eu acho que deveria ter primeiro um licenciamento ambiental da CETESB, dando a liberação para a doação, para depois fazer a doação. E não teve. Né? Então, eu acho que os vereadores têm que agir com muita cautela, buscar o conhecimento profundo daquela situação, né? Para depois eles fazerem uma doação ou não. Agora, pessoal minha, eu seria contrário, porque eu tenho conhecimento que lá é uma reserva legal, área de preservação permanente, então não teria como instalar empresas lá naquele local. E não é todo o local que é. Então, por isso que eu falo que tem que haver um estudo melhor, fazer um estudo melhor, conhecer melhor a área, ver onde vai ser doado e onde não, tirar a parte que é de reserva legal e, de repente, onde não for reserva legal e onde não fizer parte de APP e houver a possibilidade de ser doado e vier a trazer benefício para o município, aí sim, fazer de forma correta. Ô Mineiro, e o argumento que alguns vereadores estão usando, que aquela região necessita de desenvolvimento, necessita de crescimento, de vagas de emprego, e essa seria a oportunidade dessas empresas estarem se instalando e ter um desenvolvimento um pouco melhor para aquela região, para aquele bairro, que realmente são bairros que precisam aí de um estímulo, né? Esse é o argumento, principalmente dos vereadores de oposição. Isso não é argumento suficiente para você? Olha, precisa. Mas eu acho que tem que ser, além de legal, tem que ser moral. Porque não tem licenciamento ambiental dando o direito de fazer a doação. Então, primeiro, busque a legalização da área, o licenciamento ambiental e a autorização do órgão competente para fazer a doação. Depois faz o plano de doação e vai correr atrás da doação. Perfeito. Luciano, eu queria mandar um abraço para o Dirceu Rodrigues, lá do Jardim Botucatu, e queria que a hora que ele ligasse aqui, ele deixasse o telefone, porque é uma região ali que eu estou sempre ali no Caguaçu. Vai ser um prazer ligar para ele, para que ele possa fazer uma visita para mim lá no Caguaçu. Tá bom? Muito bem. O Mendonça, do Jardim Primavera. Por que é tão fácil construir um estádio de futebol na Amazônia
e duplicar a rodovia Salto de Pirapora é tão difícil? Tem alguma opinião sobre isso? É difícil. Depende de quem direciona a verba. Lá, para construir um estádio no Amazonas, em Manaus, houve interesse, houve verba disponibilizada, e aqui o interesse e a disponibilização de verba. E olha que o governo é tucano, hein? O governo do estado é tucano. Sim, lá em Manaus, quem liberou a verba é o governo federal, é onde que tem o dinheiro. Ah, entendi. Tá, defendeu-se bem, né? Não, é por causa da Copa do Mundo. Olha para você ver, Copa do Mundo ano que vem está dando muito status para o Brasil, mas eu acho que, eu pessoalmente, tinha muito mais coisa de relevância e importância para o país e que estão gastando muito dinheiro para uma coisa que é mais de visibilidade. Né? O povo brasileiro é apaixonado por futebol. No meu ponto de vista, seria para ser agora, não poderia ser mais para frente, não teria outras prioridades? Então, é isso aí. O dinheiro está sendo empregado lá porque lá tem o dinheiro para fazer. Certo. Então, Parou? Depois a gente continua, que Vamos não para parar, de entrar. então. Por falar em dinheiro empregado, Mineiro, a gente acompanhou nos últimos 2 anos a busca de verba, as verbas que os deputados direcionam para a cidade, né? No caso do Parque do Matão, foram verbas que vieram do deputado Gilmar Tato, pelo menos é uma das verbas que eu me recordo, e a gente sempre ouvindo falar de uma reestruturação do Parque do Matão, e que algumas datas, inclusive, foram marcadas para que a população, a comunidade, pudesse voltar a desfrutar do Parque do Matão como um parque ambiental, como um parque ecológico, daqueles dos nossos sonhos, aqueles que a gente vê em algumas cidades, né? Não vou nem exagerar, falar como Curitiba, por exemplo, que tem um dos parques botânicos mais completos do país, nem precisa ser tanto, né? Mas essa era uma expectativa de todos nós que gostamos de Votorantim, que temos o meio ambiente como uma das nossas causas, né? É o orgulho de ter um espaço no coração da cidade, né? Do tamanho que é o Parque do Matão, de uma forma mais acessível, né? Porque o parque ficou fechado por muito tempo e essa expectativa ela só foi aumentando, e ela ainda não chegou na sua plenitude. Assim, a gente não conseguiu ainda visualizar o Parque do Matão que foi criada a expectativa há algum tempo atrás. Então, eu queria saber de você como é que você recebeu o Parque do Matão e quais são os planos e projetos para o Parque do Matão. O Edton, o Parque Jonas Domingues. Jonas Domingues, Parque do Matão. Olha, eu recebi ele bonito. Ah, é? Bonito. O Parque do Matão está bonito. Sabe, eu tinha conhecimento antes, né, quando tinha uma lanchonete lá, que era... Isso, né, tinha um zoológico. Não era tão bonito, mas era agradável. Agora, hoje, o Parque do Matão está agradável e está bonito. Falta pouco para ser aberto ao público. Não sei por que não o fizeram na gestão passada, mas por um pouco mais de empenho, fariam. Né? De verbas que foram empregadas lá, não posso lhe falar porque não é do meu conhecimento, mas eu tenho um resíduo de verba para usar. É um resíduo de em torno de R$40 mil, no qual eu programei, dentro do projeto eu posso gastar com algum determinado tipo de equipamento. Então, a gente vai fazer a instalação da academia ao ar livre e vai fazer a instalação de um playground kids, com essa verba que tem. E o parque está praticamente pronto, só precisa definir a vocação do parque. Uhum. E nós já definimos a vocação do parque. Então, que bom. Qual é a vocação do parque? Então, a vocação do parque hoje, na nossa visão,
é preservação e educação ambiental, lazer e recreação. Essa é a vocação do Parque do Matão. Tá? Então, o que é preciso lá agora? Eu preciso concluir a parte de academia ao ar livre, a parte de playground. E na parte baixa, eu tenho a pretensão de colocar brinquedos de aventura para crianças de maior idade. Para arborismo, tirolesa... Lá onde tem a nascente? Não. Na parte baixa, sem ser a nascente. Certo. No lado oposto da nascente. E daí, para a gente estar com ele meio conclusivo, já concluído. Agora, eu tenho pretensão, e eu fiz umas entrevistas com o Cacá lá já essa semana, para a TV Cidade, para a TV Votorantim, né? Votorantim, verdade. Isso. E eu falei para ele, Cacá, eu vou abrir o parque dia 5 de junho. De junho? 5 de junho. Precisa ainda todo esse tempo? A questão é burocracia. Precisa do tempo, por quê? Porque para eu gastar esse pouco de dinheiro que tem ainda, demora um pouco para sair as liberações. Eu preciso da vistoria do bombeiro, preciso da conclusão do departamento de obras e preciso mobiliar o parque nas instalações que lá existem. Então, todo esse tempo é 100 dias e eu acho que é pouco. Eu acho pouco. Por que 5 de junho? Dia Mundial do Meio Ambiente. O que você vai fazer lá? Nós vamos fazer a Semana do Meio Ambiente no Parque do Matão. Então, viu, mas você não é corajoso falar que você vai abrir e se não der para abrir? Não, nós vamos abrir. Eu acho que assim, uma noiva quando vai casar, ela não coloca o vestido, depois ela não tira para arrumar, ela não faz os ajustes. Eu vou abrir o parque. Se ele não tiver adequado para continuar tocando, a gente vai fazer os ajustes com ele funcionando. Porque é a aclamação da população de Votorantim. Eles não aguentam mais ver aquele parque fechado. E se não tiver alguém para abrir, ele vai continuar fechado. Né? Então, a gente vai abrir o parque no dia 5 de junho. Então, as condições que foi deixado o parque está perfeita para... Está bonito o parque. As duas pessoas que lá trabalham mantêm as trilhas limpas. O professor Alexandre da CESPOL faz caminhada com grupo de terceira idade. Eu fiz convênio com um grupo de escoteiros para poder ter participação do escoteiro junto com a gente. O Coletivo 12 faz atividade. O Coletivo 12 artística. faz atividade lá. A gente tem parceria com o Coletivo 12 para fazer a parte cultural ambiental do parque, porque eles têm assim, uma vocação muito boa para ambientalismo e para a cultura ambiental. Uhum. Tanto é que eles retomaram a pedreira ali do Icatu, né? Isso. E aí daí a gente vai fazer parceria com faculdade na parte de veterinária. Né? Lá tem um centro veterinário. A gente vai catalogar os macacos que lá existem. Vamos fazer pesquisa sobre doenças no macaco, sobre o habitat dele, a alimentação, a forma correta de alimentar. Eles estão soltos no parque? Estão soltos no parque. Tem aproximadamente de 30 a 40 macacos da raça bugio, da espécie bugio. Então, assim, eu acredito que a gente tem que começar. Aí, vamos ajustando. Nós temos dificuldade financeira, né? A Secretaria do Meio Ambiente ela tem um recurso restrito, não é um recurso amplo que dá para fazer muita coisa, mas a gente vai conseguir abrir o parque. Mas você deu uma excelente notícia, porque na verdade nem essa informação do estado em que estava o parque, se toda aquela programação que o governo anterior tinha previsto, tinha programado, a gente tinha a informação se tinha concluído ou não. Então, você nessa simplicidade, nessa forma de ser, está nos trazendo a notícia de que o parque está praticamente pronto, falta alguns pequenos ajustes que até o governo anterior poderia até ter aberto o parque, se assim quisesse, né? Se quisesse, abririam. Porque, assim, você tem que definir a vocação. Isso. O que você quer fazer no parque? Olha, eu quero preservação, conservação da biodiversidade. Eu quero educação ambiental. Eu quero lazer e recreação. Então, eu não preciso de muito mais para abrir o parque. Né? E é a aclamação da população, gente. O povo está querendo o parque aberto.
No entanto, as pessoas que hoje já fazem caminhada lá, fazem por prazer, porque lá é bonito, lá é gostoso. Você tem que se prevenir com os pernilongos, borrachudo, passa um repelente e vai. Mas está bonito. E quem quiser fazer essa atividade lá, os portões estão abertos ou precisa de alguma solicitação? O parque está fechado. Está fechado. Essa atividade ela é feita com acompanhamento do professor Alexandre, com um grupo monitorado. Tá. Ele está fazendo monitorado. Então, até do dia 5 de julho, dia do meio ambiente, se algum grupo organizado tiver algum projeto para o parque, devem estar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente e daí vocês vão ver se a possibilidade de... Sim, né? Quem quiser ir lá dar uma volta, conhecer, pode ligar para mim na Secretaria e falar, Mineiro, eu queria ver como que está o parque, monta um grupinho de 5, 6 pessoas que eu vou lá andar com eles no parque. Vou mostrar o parque para eles, mostrar as belezas que lá tem muitas árvores com idade bem secular mesmo, assim, árvores bem bonitas, bem majestosas, e o parque está quase pronto. Ele tem que dar o uso para ele. Hoje ele está sendo usado de uma maneira indevida, por não ter movimentação. Mas a partir do momento que você tiver movimentação, tiver gente andando, tiver uma parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, tendo vigia, tendo equipamento, estrutura no parque, vai ser uma coisa muito boa para o município de Votorantim. Muito bem. Luciana, foi feita uma matéria hoje à tarde, aliás, a pedido de um munícipe, se eu não estou enganado, é o Emílio. Agora, não sei se é o mesmo Emílio que já ligou aqui para nós hoje. Ele estava reclamando das calçadas do centro de Votorantim. Inclusive, o Ruivo foi fazer essa matéria e encontrou, até achei uma certa coincidência, lixos eletrônicos na região central. Então, ele já aproveitou, já falou das calçadas e já mostrou também esse lixo eletrônico. Então, eu queria pedir para o Carlos André soltar a matéria número 1 aí, então a gente já aproveita o secretário do Meio Ambiente que está aqui e já conversa com ele sobre esse lixo eletrônico que está aí na 31 de março. Vamos ver? Não é só nos bairros de Votorantim que podemos ver matos e sujeiras. O centro também sofre com a falta de manutenção por parte da prefeitura e comerciantes. Podemos observar calçadas sem manutenção, sujeira e mato. A nossa reportagem flagrou um comércio de eletrônica que joga seus lixos eletrônicos no meio da calçada. Os locais reservados para o paisagismo está tomado pelo mato, colocando em risco munícipes que utilizam diariamente o centro da cidade. No momento em que estávamos gravando, uma senhora caiu em um desnível da calçada de um prédio em construção. Conforme o enfermeiro do SAMU, ela teve uma fratura em um dos braços e foi socorrida para a Santa Casa. O que observamos é que as pequenas coisas do dia a dia vai se transformando em problemas, que às vezes, na dor e na tristeza, despertamos as autoridades. Como dizia a música de Geraldo Vandré, vem vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha o nosso Ruivo ali, inspiradíssimo no Geraldo Vandré. Que beleza, como diz o meu amigo Jorge Silva. Mas está aí, então, o telespectador que pediu aí, ligou para nós para que a gente fosse fazer essa matéria no centro. Ele acha que o centro está precisando de uma atenção um pouquinho maior. O Ruivo entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Votorantim, conversou com o assessor de imprensa, ele passou aí as respostas. A questão da chuva é um dos elementos que faz esse mato, esse capim, crescer, né? E também essa questão da calçada, são coisas irregulares de algum comércio, dos proprietários aqui da Avenida 31 de Março. E ele flagrou também aquele que a gente chama de lixo eletrônico, e no intervalo eu estava até perguntando para o mineiro aqui se ele tinha conhecimento disso, porque está ali já faz algum tempinho também, eu já passei por ali e já vi. Na verdade, é na última travessa à direita da 31 de Março, ali próximo daquela loja de parafuso, daquela loja ali que tudo que falta em casa a gente corre ali, né? Porque ali tem de tudo, desde uma
uma serrinha de cegueta a uma porca, você acha ali. Então, é aquela ruinha lateral da igreja, não sei se é a igreja quadrangular que está ali ainda, porque a igreja tem uma Cristã do Brasil, verdade. É a Rua da Cristã do Brasil. Então, eu estava perguntando para o mineiro, ele já sabia do que se trata ali. Mineiro, aquilo lá é um lixo eletrônico que está ali abandonado? Não, é um lixo eletrônico. É um lixo eletrônico? O que acontece? Houve uma propaganda do projeto Cidade Limpa. Da TV Tem. Da TV Tem. E usaram a imagem do ano passado para divulgar o projeto da Cidade Limpa. Então, várias pessoas já descartaram. Hoje você já vê sofá na rua, essa situação já nas televisões, já esperando Cidade Limpa vir. Mas tem data marcada já? Está em Itapiraí, né? Está em Itapiraí. Não, mas ela é um projeto que a gente faz adesão. Então, hoje eu conversei com o prefeito e ele autorizou a adesão. O que nós vamos fazer? Uma programação para adesão. Então, o Cidade Limpa ele vai até outubro. Tá. Até outubro, o projeto. E a gente preferiu fazer um pouco mais para frente por causa da logística. Hoje a prefeitura está sem caminhão, ela está com problema de logística, de transporte. Então, não adianta eu colocar o projeto aqui e depois a gente não dá conta de atender e ficar a cidade um mês suja. Então, o projeto é por uma semana. Então, a gente quer fazer com eficiência, que desde que começou o projeto, no dia que a TV tem encerrar, a gente encerra junto com a TV. Então, é uma questão de gestão também. Agora, com relação ao lixo eletrônico lá, nós temos o programa de destinação correta do lixo eletrônico. Então, a gente pediria, né, que a pessoa que tem, o munícipe que tem, pessoa física, o lixo eletrônico, lá na Secretaria do Meio Ambiente, a gente tem o ecoponto lixo eletrônico, no qual a gente dá a destinação correta do lixo eletrônico. No caso desse aí, a gente percebe que é de uma eletrônica. Então, a pessoa da eletrônica ela já retirou o que tem de valor comercial do lixo eletrônico ali. Então, ali só o lixo mesmo. Só está o... só o lixo. Então, a gente está montando um núcleo aqui em Votorantim de resíduos eletrônicos, no qual